Boa noite, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui. Quase que não deu certo, né, Jonatas? O Jonatas estava ali, mandava mensagem pra mim, mandava Instagram, Renata, dia tal. E eu nunca conseguia. Quando ele podia, eu não podia. Parecia a Dilma, né? Quando ele podia, eu não podia. Quando eu podia, eu não podia. Quase que eu não podia, mas acabou que eu pude estar aqui hoje, graças a Deus, no tempo certo. Tudo deu certo. Eu tenho um slogan comigo da minha vida que eu falo assim: no céu já está tudo pronto. Amém? A gente só precisa fazer o download do arquivo que está na nuvem. Tudo que tem hoje foi idealizado por alguém, certo? Mas no céu já estava pronto, porque Deus ele não vive no nosso tempo, ele vive no Kairos. Ele já está lá. Vocês vão casar? Deus já foi no casamento de vocês. Ou não. Não sei, né? Mas seja lá o que for, abençoa o relacionamento no nome de Jesus. Deus já sabe. Deus já está lá. E às vezes, hoje é papo de missões, certo? Meu tempo já começou? Aí. Amém, vamos lá, vai dar tudo certo. O céu já está tudo pronto. Tem muita gente que, às vezes, sente aquela coceirinha de... Quem já sentiu coceirinha de missões? Não precisa levantar a mão, que as pessoas ficam vendo assim, julgando. Não precisa. Mas se você sentir um negócio assim, ai meu Deus, eu queria ir. Você vê uma foto, aí queria agora os Yanomamis lá, né? Quem não quis pular dentro da televisão para ajudar uma daquelas crianças, daquelas pessoas que estavam desnutridas? E às vezes Deus fala uma coisa clara com a gente numa mensagem e Ele fala para você: eu quero que você esteja lá. Ou eu queria que você fosse até uma outra pessoa. E aí, o que a gente faz? A gente não, alguém. Vocês não, pessoas de outra igreja, que nem a da Barão da Taquara, é outra igreja, nem aqui do Rio de Janeiro. Aí as pessoas têm mania de fazer, sabe o quê? Falar, não, coisa da minha cabeça. Não, Deus, manda aquele outro ali. E aí a gente acha que Deus é esquizofrênico, né? Pensa. Deus ia te mandar fazer uma coisa que Ele acha que você não ia dar conta de fazer? Pensa se tem lógica nisso. Não ia. Então, quando você sentiu o toque do Espírito Santo de Deus, você acredita no Espírito Santo de Deus, amém? Quando você sentiu o toque do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus te falando para ir a um vizinho. Ah, você quer ir para a África, né? Para a África também. Deus te chamando para se mover em alguma direção. Fala para Ele, eis-me aqui. Vocês acham que foi isso que eu fiz? Não foi, mas eu vou contar para vocês, peraí. O tema da campanha da Junta de Missões Mundiais desse ano é: vamos completar a missão. Vamos falar junto comigo? Vamos é terceira pessoa do plural, certo? Quando você falou vamos, você se incluiu. Então vamos, então bora. Só que eu acredito, assim, esse é o tema da campanha da da Junta de Missões Mundiais desse ano, vamos completar a missão, mas eu acho que cada um tem uma missão específica, amém? Deus não chamou todo mundo para ir para a África, nem todo mundo para ir para a Ásia, nem todo mundo para ir para os surdos, nem todo mundo para ficar aqui na freguesia. Tem gente que vai lá para Praça Seca. Tem gente que vai lá para Atitude, tem gente que vai para outros lugares, lá para Tijuca. Deus, Ele está em movimento, e Ele está em movimento exatamente em todos os lugares. Não tem um lugar em que você tenha colocado o pé que Deus não esteja em movimento naquele lugar também. E eu tenho um recado para você essa noite. Deus não é aleatório. Tu já sentiu no momento que você está num lugar que você fala: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deus não é aleatório. Deus é intencional em tudo que Ele faz e tudo que Ele faz na sua vida. Ele é muito intencional com tudo que Ele faz especificamente na sua vida. E eu vou falar um pouco do que Ele tem feito na minha vida, como um testemunho de como, não do que, né, mas de como. Só umas maneiras que Ele pode agir na sua vida também. Pode passar a foto. Ah, não, volta só rapidinho. Já tô deixando a menina maluca ali. Vai dar tudo certo, tá, Joana?
Ali tem meu @ ali, o Renata Sanliver. Se você quiser entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo YouTube, vou falar de alguns vídeos que eu fiz, algumas coisas assim. Você pode me adicionar ou procurar lá, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok. Mas no Instagram é a única maneira que eu consigo responder de verdade. Pode passar. Eu acabei de voltar agora dessa viagem para Angola, foi em janeiro. Nós estivemos em Angola, na cidade de Huambo, e fizemos uma missão entre surdos ali, especificamente entre surdos, mas também atingimos pessoas cegas, com baixa visão, crianças com síndrome de Down e outras deficiências. Nessa foto, meus irmãos, tem 2 ouvintes. O resto é tudo surdo que está lá, inclusive os missionários. Inclusive os voluntários brasileiros que estão sentados ali na frente. O Léo e a Estherzinha tinham mais 2 surdos nessa caravana. Foi uma caravana quase 50% surdos e 50% ouvintes. Até os voluntários que estão ali nessa foto, eles eram surdos. E aí eu venho perguntar para você, o que tem te limitado para fazer a missão? Aquela missão que Deus tem colocado no seu coração. Sabe aquela coisa bem doida que você acha assim, meu Deus, jamais conseguiria fazer um negócio desse? O que te limita a fazer a missão que Deus colocou no seu coração para fazer? Essa foi a última missão que eu fui. Foi a primeira missão inclusiva da Junta de Missões Mundiais. E eu acredito que vai ser a primeira de muitos, porque os surdos, eles são considerados um povo não alcançado. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Pode passar a foto, por favor. Eu, como o pastor Ling estava falando, eu posso falar Ling, né? Todo mundo conhece ele como Ling. É o Ling. Cria aqui de Jacarepaguá, nascida e criada ali na Cidade de Deus. Hoje a favela venceu, eu moro na Taquara. Obrigada, Jesus. E foi da Taquara para o mundo, glória a Deus. Mas eu tinha um objetivo muito específico na minha vida. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu me converti muito cedo, tá? Criancinha nas salas de EBD. E aí, quando eu tinha 12 anos de idade, foi uma missionária falar da África lá na igreja. E aí ela falou de guerra, de situações adversas, de um ovo dividido para 6 pessoas, e aquela era a refeição da noite. E quando terminou o culto, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu já sei o que eu quero ser quando eu crescer. Eu quero ser missionária. O que vocês acham que minha mãe falou pra mim? Tá bom, minha filha, vai lá brincar, vai. Tá. E não me deu a menor bola. Mas ela estava certa, porque eu era uma criança que eu queria ser tudo. Eu queria ser médica, queria ser advogada, queria ser astronauta, queria ser atriz, vi missionária, queria ser missionária também. Ali eu fui mesmo brincar, não liguei para nada daquilo, mas uma coisa ficou no meu coração de que a responsabilidade de proclamação era minha. E aí eu virei aquela doida, que foi a época que vocês me conheceram, que eu vivia evangelizando todo mundo. Eu era doida do... Como é que é o nome que nem existe mais? Folheto. Era doida do folheto. Eu vivia cheia de folheto na mochila. Eu pegava o ônibus, deixava cair assim um folheto no banco, botava nas caixas de correio, tocava a campainha e saía correndo. Também não prestava muito. Fazia essas coisas. Depois comecei a me envolver com o evangelismo de impacto. Botava roupa preta, pintava a cara de branco, ia para as praças, fazia aquelas pantomima, coreografia. Comecei a me envolver com viagem missionária. E, paralela a isso, eu também tinha o foco na minha vida secular. Quem tem foco na vida secular, gente? Ninguém está te julgando, pode levantar a mão. É normal, tá? É saudável fazer planos. Faça planos. E aí eu peguei uma lista. Quem faz lista? Eu adoro fazer lista ainda. Eu faço lista. Então eu peguei um dia, sabe aquele negócio? Vamos planejar o que você quer a sua vida daqui a 5 anos. Quem nunca brincou disso? Aí eu fiz a minha lista. Eu quero passar numa faculdade pública, lembra, né? Cidade de Deus, então eu precisava de ter uma faculdade federal, porque como é que meus pais iam pagar a faculdade para mim? Quero passar numa faculdade pública, quero me formar, obviamente, quero ter estabilidade financeira. Quem sonha em estabilidade financeira? Jesus está passando nesse momento. Levanta a tua mão. Estabilidade financeira, comprar meu carro, meu apartamento, casar e ter meus filhos. Quem testifica? Pois bem, fui lá. Final de semana, domingo, feriado, férias, era aquela coisa, proclamação, evangelismo, viagem missionária, não sei o quê. De segunda a sexta eu estava lá de cara nos livros,
foco no meu objetivo. Consegui passar para a Unirio, aleluia, glória a Deus. Fiz nutrição, aleluia, glória a Deus. Fiz 2 faculdades juntas, eu fiz nutrição e teatro. Eu fazia nutrição manhã e tarde, à noite eu fazia faculdade de teatro. Me formei nas 2 faculdades. Está sentindo aquela satisfação? Tique, tique, tique. Tá assim. Aí, consegui emprego nas minhas 2 profissões. Tique, aquela satisfação de quando você vai sair, eu falo, mãe, vou sair, vou ao cinema com os meus amigos. Quer dinheiro? Não precisa. Cara, isso era o máximo. Aí, tique na minha lista. E aí, quando chegou nesse momento que eu estava conseguindo gabaritar a minha lista, quem já conseguiu gabaritar uma lista? É uma satisfação surreal, gente. E eu ia passar para o outro, já estava me preparando ali para o outro item. Nesse momento, o Espírito Santo me chama de canto. E ele fala para mim assim, Renata, até aqui a sua lista estava batendo com a minha. Você dava tique aí na terra, eu dava tique aqui no céu. Só que agora eu quero que você venha fazer uma coisa que não está na sua lista. Eu quero que você venha para o projeto radical na África. Quem já ouviu falar do projeto radical na África? Agora está meio Nutella, tá, gente? Minha época foi raiz. Na minha época, nada do que estava ali na minha lista batia com a lista do radical. Você não podia namorar, você não podia ter dinheiro, você podia mal respirar no projeto radical naquela época. E foi esse projeto que Deus me chamou para fazer. E aí, o que vocês acham que eu fiz? Conhece Jonas? Mais ou menos eu. Comecei a me fingir de surda e comecei a dar opções melhores para Deus. Quem já fez isso? Não precisa levantar a mão. Comecei a dar opções melhores. Ah, mas aquela pessoa que fica ali nessa recepção, aquele casal tão simpático, ainda é loiro, imagina lá na África, ia fazer maior sucesso ele. Todo mundo ia querer que ele falasse de Jesus para as pessoas, um sorriso tão bonito. É você mesmo que eu estou falando, de você que estava ali na porta. Eu comecei a dar opções melhores para Deus do que eu. Quem já se sentiu que era a pior das opções? Que Deus não estava te chamando? Que era... Ele se confundiu. Eu senti um negócio, mas não era para ser eu. Eu comecei a me sentir isso, desvalidando um convite que Deus tinha feito para mim, pessoal. Por quê? Porque eu me sentia incapaz? Também. Mas porque eu não queria abrir mão da minha lista, dos meus sonhos, das minhas conquistas, que todas elas estavam baseadas em traumas do que eu tinha vivido na minha infância. E um belo dia, lembra que eu era crente, lembra? Eu era crente, só estava desobedecendo um cadinho, mas eu era crente. E aí eu cheguei na igreja, no culto, o culto já tinha começado, não recomendo, já estava no momento de louvor, a menina ali estava lá cheia da unção. Cheguei, botei minha bolsa assim no banco, quando eu fui, né, para continuar a louvar o movimento, mudou a música, não sei o que aconteceu na cabeça, não sei o que acontece na cabeça das pessoas que ficam aqui, mudou um negócio ali. Aí ela começou a cantar a música assim, abro mão dos meus sonhos. Estão com medo de cantar, né? E aí, quando ela começou, a equipe de louvor começou a cantar essa música, eu levantei a minha mão para adorar e eu travei. E eu não queria cantar, porque eu pensei, se eu cantar, eu vou estar mentindo, eu não posso mentir, principalmente aqui dentro do templo, seria pecado duplo. Mas se eu não cantar e todo mundo está olhando para mim, eles vão pensar que eu estou em pecado. Tinha me formado na faculdade de teatro, lembra que eu falei, né? Levantei minha mão. Aleluia. Comecei a encenar que eu estava adorando. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus falou bem fundo ao meu coração e falou, minha filha, quanta hipocrisia. E quando ele falou isso, foi como uma faca que cortou o meu coração. E ele falou, você desde que você era criança, você tem orado dizendo que eu sou o Senhor da sua vida. Você diz que eu sou o governador da sua vida. Mas quando eu peço para você uma coisa que te custa, você se nega a mim. E naquele momento a minha mão caiu, a minha encenação caiu, a minha máscara caiu e eu comecei a chorar e eu falei para Deus, eu não quero.
Eu não quero ser uma crente dupla face. Eu não quero ser aquele tipo de cristão que vai para a igreja e todo mundo fala, nossa, como ela é crente. Mas no fundo eu sei que eu estou em pecado. E você pode olhar para mim e falar, nossa, missionária, você estava em pecado. O que você estava fazendo? Porque a gente julga a nossa humanidade e acha que pecado é só o quê? Pecado sexual, ou um pecado que roubou muito dinheiro. Tipo, se roubou só R$50, foi um negócio assim, mas nada a ver, né? Mas se roubou assim alguma quantia. Quando a gente esquece que pecado que tirou Adão e Eva do jardim do Éden foi o quê? Quem sabe, diz amém. Quem não sabe, diga EBD. Tá? Lá a gente aprende as histórias da Bíblia. O pecado que tirou Adão e Eva do jardim do Éden foi a desobediência. E eu entendi que eu estava literalmente em pecado. E foi ali que eu tomei a decisão e eu falei para Deus, hoje eu tomo a decisão de ser tudo o que o Senhor quiser que eu seja, de fazer tudo o que o Senhor quiser que eu faça e de estar onde o Senhor quiser que eu esteja. E foi aí que eu tomei a decisão de ir para o Projeto Radical. Lembra que eu tinha falado para vocês que eu fiz faculdade de nutrição? Antes de eu ir para lá, uma amiga minha pegou uma foto que as pessoas gostavam muito de usar naquela época na campanha de missões, aquelas crianças, carne e osso, tipo essa foto aí que os irmãos estão vendo. E ela, tu tem um amigo que aponta o dedo na tua cara? Não tem? Oi, tudo bem? Oi? Tá, ela ficou nervosa, tudo bem. Vocês têm um amigo que aponta o dedo na tua cara? Eu tenho alguns também. E essa minha amiga, ela pegou uma foto de uma criança desnutrida assim, botou o dedo bem assim no meio da minha cara e falou assim, Renata, você que fez nutrição, quando você chegar lá na África, você vai encontrar crianças desnutridas assim, o que você vai fazer por elas? Aí eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Nem pensei, gente, para responder. Aí ela falou, o que você vai fazer, Renata? Eu falei, eu vou sentar e vou chorar, porque eu não faço ideia do que eu vou fazer numa situação como essa. Não é a minha realidade aqui no Rio de Janeiro, não estudei para isso. Quando eu cheguei lá em Moçambique, eu encontrei crianças desnutridas. Quase que toda semana eu era convidada para um enterro de uma criança que tinha morrido por causa da fome. E aí passou algumas semanas, eu comecei a atender essas crianças no consultório da Igreja Batista que tinha lá no Dondo. E uma das primeiras crianças que eu atendi foi essa menina, Laurinda. A Laurinda, não, volta, tá acelerada, Joana, calma. A Laurinda nessa foto, ela tinha 6 anos de idade, mas ela tinha peso de uma criança de 3 anos de idade. Muito comprometida, já não aceitava mais nenhum tipo de alimento. Eu tratei ela com toda a ciência que eu sabia de nutrição, pesquisa, artigo, consegui internação, acompanhava manhã, tarde e noite. Mas a Laurinda faleceu. Ela não resistiu. Quando a Laurinda morreu, eu cumpri a minha promessa. Eu nem sentei, eu deitei na minha cama e eu comecei a chorar. Chorar. Eu chorei muito diante de Deus. E eu falei, Deus, o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu não tenho resiliência para ver criança morrer. O que o Senhor me trouxe aqui para fazer? E eu chorava e falava com Deus e abria a minha Bíblia. Super indico, gente. Chora, grita, fala com Deus o que você está achando, o que você está pensando, o que está... Pode falar, Ele já te conhece, Ele já sabe mesmo. Então você pode botar para fora e fala com Ele. E lê a Bíblia e fala comigo. Pode falar, chama Ele. E fala comigo. Foi isso que eu fiz. Eu fiquei nessa fight com Deus, fiquei. E ali Ele falou comigo em Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19, que diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova e agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. E Deus falou comigo, Renata, acalma o seu coração, porque eu vou fazer uma coisa nova aqui em Moçambique. E eu vou usar a tua vida. Mas se eu te contasse antes que eu ia fazer isso através de você, você não iria acreditar. E foi ali que Deus colocou no meu coração um projeto Nutriação. Eu desenvolvi ali uma farinha enriquecida para combater a desnutrição daquelas crianças que estavam ali. Pode passar a foto, por favor. Nesse período, eu conheci esse bebê. Vocês estão vendo ali? Ele está bem desnutrido, certo? Bebê, o Santos. O Santos, nessa foto não. Nessa foto ele já estava bem. Quando eu conheci o Santos, ele não conseguia ficar sentado.
Ele só conseguia ficar deitado, porque ele não tinha forças nem para sentar. Ele estava tão desnutrido e tão desidratado que o choro dele já não tinha mais lágrima. A mãe dele ainda estava com tuberculose, portadora do vírus da AIDS, e ainda estava amamentando o bebê. Ou seja, ele estava com um triplo risco de morte. E eu comecei a tratar dos santos... Tá, eu furei esse... Eu sou da África. Eu comecei a tratar dos santos com a multimistura. Pode passar a foto, por favor. E ele ficou assim, para a glória de Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir, que Jesus merece. E a exemplo dos santos, todas as crianças que a gente tratava com a nossa multimistura, a gente não perdeu mais nenhuma para desnutrição. A vida daquelas crianças foram sendo transformadas. Pode passar. Mas eu tinha uma outra situação que me incomodava muito o coração. Eu tinha os bebês. Eu fiz essa consulta aí que os irmãos estão vendo numa sexta-feira pela manhã. Eu peguei o bebê, cabia ali quase que na palma da minha mão, pesei o bebê pesou 1,5 kg. Vocês têm noção do que é um bebê de 1,5 kg? O bebê pesou 1,5 kg. Eu abri a ficha da criança, eu vi que a criança tinha nascido com 1,850 kg, ou seja, quase 2 quilos. E com 1 mês de vida, ele já tinha perdido bastante peso. Vi na ficha da criança que eram gêmeos. E aí eu falei para a mãe da criança, que é essa senhora que está ali na foto atrás de mim, eu falei, mãe, aqui está dizendo que são gêmeos. Onde está o outro bebê? E aí ela falou para mim assim, a minha mama não sai leite, meu bebê morreu de fome. E eu estava com o bebê dela assim na minha mão. E aí eu pensei, calma Renata, sossega seu coração, você é nutricionista, vamos tentar reverter a falta de leite dela com a alimentação. Não é isso que o nutricionista faz? Se não faz, deveria. Tudo bem, aí eu sentei com ela, bora lá, na amnese. Quem já foi na nutricionista? Todo mundo, muito bem, gente. Aí perguntei pra ela, o que você come no mata-bicho? Mata-bicho é café da manhã pra eles, tá? Porque assim, quando você está com fome, a sua barriga fica... Né? Aí eles falam que tem um bicho, que é o bicho da fome. E quando você come... Aí eu falei, o que você come no mata-bicho? Ela falou, nada. Tudo bem, tem gente que não come nada de manhã, jejum intermitente, né? Beleza. Eu falei, tá. O que você come no almoço? Nada. Aí já fica um pouco preocupante, né? O que você come no jantar? Aí ela falou... É assim, durante o dia eu vou buscar lenha. Se eu encontro lenha e vendo, eu compro jantar. Se não, até o outro dia. Aquela mulher não tinha nada do que se alimentar. Ela também não tinha nada para oferecer para sua criança. O marido, quando descobriu ela fazendo pré-natal, que ela era portadora do vírus da AIDS também, foi embora e deixou ela sozinha com várias crianças dentro de casa. Ela não tinha do que se alimentar e ela não tinha nada para oferecer para as crianças. E eu, missionária radical, eu só podia orar por ela porque eu não tinha dinheiro. Eu atendi, em média, entre 60 a 80 mulheres por dia, e a maioria na mesma situação. Que a mama não saía leite e não conseguia amamentar os seus filhos. Eu voltei para casa naquela sexta-feira, por isso que missionário é doido, tá, gente? Que a gente pega esses... Aí eu voltei para minha casa com a minha cabeça pirando, e eu comecei a falar, Deus, o que o Senhor me trouxe aqui para fazer? O Senhor sabe que eu não tenho resiliência, que às vezes a gente se explica para Deus, né? O Senhor me conhece, o Senhor sabe o meu coração, o Senhor sabe o que eu consigo, o que eu não consigo. Eu comecei a falar com Deus, E aí de noite, toda sexta-feira à noite, a gente tinha reunião de devocional em equipe. E aí na reunião eu falei, gente, vamos orar. Sabe quando você fala uma coisa que você nem sabia que você estava pensando? Não, só eu? Tá bom. Aí eu falei com o pessoal da minha equipe assim, eu falei, gente, vamos orar pelo projeto de nutrição, porque está muito difícil. Eu estou com vontade de escrever um projeto, mandar para representante da Nestlé aqui de Moçambique, para ver se eles apoiam a gente com latas de leite ou com alguma coisa, porque do jeito que está, eu não sei como a gente vai conseguir levar. E aí terminou aquela reunião de devocional, a gente orou, beleza. Veio um amigo meu, radical, e falou assim, Renata, que legal esse projeto da Nestlé, você já escreveu o projeto? Eu falei, não. Escrevi projeto nenhum. Ele falou, não, mas você tem que escrever. Eu falei, nem sei se tem escritório da Nestlé aqui. Eu vi vendendo lata de leite ninho na feira. E aí eu, na hora, me deu esse insight, mas eu nem sei onde que é. Beleza, sexta-feira à noite,
Vida de missionário é assim, sábado, domingo na igreja direto, segunda-feira a gente tem dia de folga, graças a Deus. Na terça-feira eu voltei ao hospital, estava cuidando do Santos, lembram do Santos, né? E o Santos, ele ainda estava nos primeiros contatos com a multimistura. E aí eu cheguei lá para cuidar do Santos, fui explicar a mãe da multimistura, a farinha enriquecida e tal, como é que ia agir e tal. De repente vem uma mulher uniformizada de branco, me interrompe o tratamento que eu estava fazendo com o Santos e fala para mim assim: você não é funcionária do hospital, o que você está fazendo aqui? Sabe aquele momento que você faz um raio-x? Eu fiz isso. E a mulher, ela estava muito bem vestida. Aí eu falei, cara, ela deve ser, sei lá, a responsável pela ala da pediatria ou uma das diretoras do hospital. E ela não me conhece. Se ela implicar com o meu trabalho aqui, ela pode me impedir de continuar o trabalho que eu acabei de começar. Aí eu falei, não, oi, tudo bem? Eu sou brasileira, eu sou nutricionista, sou voluntária. E a menina continua séria, sem, sabe, nenhuma empatia. Segura minha mão. Aí, ela séria, falou, tá, mas o que você vai fazer por essa criança? Aí, gente, um frio na espinha, meu joelho começou a tremer. Aí eu tentei firmar o pé no chão, assim, para não dar pinta pra mulher, entendeu? Aí eu, não. Então, aí, gente, você já ficou muito nervosa numa situação que não é pra você ficar nervosa? Você começa a falar sem parar? Quem tá comigo? Por favor, obrigada. Comecei a falar sem parar, gente. Aí eu comecei a falar da multimistura, por que eu tinha inventado a multimistura, o que tinha na multimistura, quais eram os meus objetivos com a multimistura. E eu comecei a falar, e ela começou a olhar assim pra minha cara. Tipo professora na apresentação de trabalho, tá ligado? Aí eu continuei, ela com aquela posição eu ficava mais nervosa, eu continuava falando mais. Aí eu não tinha mais nada para falar da multimistura que eu estava aplicando na criança. Eu comecei a falar dos bebês do posto de saúde. Eu comecei a falar do posto de saúde, da igreja batista, dos bebês, das mulheres, do HIV-Sida e tal, não sei o que lá. Aí pronto, acabou, não tinha mais nada para falar. Eu falei, então, é isso. Aí quando eu tinha mais nada para falar, juro. Aí a mulher falou assim, nossa, tirou um cartão de visita, né? Era chique. Eu peço o WhatsApp. Aí ela tirou um cartão de visita e falou assim, olha, meu nome é Sara, eu sou representante da Nestlé aqui de Moçambique. E a gente tem muito interesse em apoiar o seu projeto. Só da primeira vez a Nestlé doou pra gente 700 latas de leite. E todos os meses doava pra gente centenas de latas de leite. Gente, uma oração que eu fiz numa sexta-feira à noite. Deus fez aparecer a própria mulher da Nestlé aparecer na minha frente. E eu não precisei pedir nada para ela. Eu estava fazendo uma apresentação de projeto sem saber. Deus enviou, podia ter enviado outra empresa, podia ter enviado outra coisa. Mas Deus não é aleatório. Amém? Pode passar. Aquele bebê que vocês viram na palma da minha mão, é essa bebezinha gorduchinha aí que vocês estão vendo, conseguiu alcançar o peso ideal. E Deus, quando Ele começa a fazer a obra de milagres, Ele não para, porque o natural de Deus é sobrenatural. Se você está vivendo só o natural, você não está vivendo Deus da maneira certa. E aí, essa mulher que tinha o diagnóstico de HIV, Deus começou a incomodar o meu coração e eu pedi para ela fazer um outro exame. Só que eu sou nutricionista, não sou médica, eu não podia passar o pedido de exame para ela. E aí eu pedi para o único médico da cidade que ajudava a gente na clínica para fazer o pedido. E quando eu fui fazer esse pedido, ele estava irritado comigo, esse médico, naquele dia, porque ele estava querendo casar e eu não queria. Aí ele começou a brigar comigo. Gente, nunca falei isso para ninguém, apaga da cabeça de vocês. Ele começou a brigar comigo, falando que eu era brasileira, que eu era muito metida e que eu estava negando a medicina de Moçambique. E eu comecei assim, muito humilde, eu falei, não, nada disso, só queria confirmar um negócio aqui e tal, não sei o que lá, lá. Aí ele foi muito a contragosto, passou o pedido de exame, quando veio o resultado, negativo. Aí ele ficou mais irado ainda, passou um outro resultado, o outro pedido de exame e deu negativo de novo, para a glória de Deus. Essa mulher foi curada e ela foi assim uma grande evangelista lá. E Deus
quando ele começa a fazer um negócio, ele vai fazendo. Enquanto a gente vai deixando ele fluir, o Espírito Santo vai fluindo. E é rios de águas vivas. A Nestlé começou a doar latas de leite pra gente. Depois ela viu a seriedade do nosso projeto. Começou a injetar dinheiro pra gente fazer multimistura em larga escala. E aí eu comecei a atender não só as crianças daquele bairro, mas também de toda aquela comunidade, de toda aquela cidade. Não só crianças pequenas, mas crianças maiores e até as pessoas que eram portadores do vírus da AIDS, que também passavam por problemas de desnutrição. E o nosso projeto começou a ser referência ali e comecei a crescer absurdamente. E aí a gente tinha esse projeto na salinha, no posto de saúde, lá no Dondo, em Moçambique. Chegou o final do meu projeto radical, eu voltei para o Brasil, mas Deus, lembra que eu falei, Ele atua em vários lugares ao mesmo tempo, e Ele nunca se cansa. E Ele continuou lá, e eu voltei para o Brasil em 2007, mas até hoje o projeto de nutrição continua com a mesma receita de multimistura. Só que Deus, Ele faz coisas novas, amém? Ele continua fazendo e Ele continua renovando, e Ele continua renovando. E o projeto que começou numa salinha do posto de saúde, teve uma hora que não aguentou mais, eles falaram, gente, não dá mais para esse projeto continuar aqui nessa salinha do posto de saúde. Vamos construir um prédio? E eles construíram um prédio para funcionar só o projeto de nutrição, que continua lá, gente, de pé, até hoje. Nem as inundações, nem os terremotos que tiveram lá em Moçambique, casas do lado, no bairro, foram derrubadas, mas o projeto continuou de pé. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Deus é lindo, gente. Deus é lindo. É muito bom, tá? No fluir dele. Pode passar a foto. Depois disso, Deus falou, Renata, então, lembra aquela tua lista? Eu falei, que lista? Vambora, o que a gente vai fazer aqui? E Deus falou, eu tenho um outro projeto para fazer com você. Você quer? Eu falei, cara, você está indo, quem sou eu para ficar? E aí Deus me levou para um outro país da África, que foi São Tomé e Príncipe. E quando eu cheguei lá, sabe brasileiro? Vocês são brasileiros? Brasileiro tem um bordão que fala, em time que está ganhando a gente não mexe. Exatamente. Aí eu cheguei lá em São Tomé e falei, não, time que está ganhando a gente não mexe. Deus me chamou para trabalhar com criança desnutrida. A louca. Deus me chamou para trabalhar com criança desnutrida. Vou fazer aqui multimistura, vou fazer não sei o quê, não. E fiz. Gente, prometo para vocês, pareço doida? Sou um pouco. Mas tudo que você acha que um missionário de verdade faz, eu fiz. Missionário de verdade planta igreja? Plantei igreja. Trabalha com criança? Trabalhei com criança. Trabalha com senhoras? Escola bíblica, batismo, tudo isso, gente, tradicional. Agora eu vou falar das coisas que vocês não sabem, pode ser? Aí cheguei lá em São Tomé, estou trabalhando, fiz multimistura, criança desnutrida, uma igreja, pau, não sei o quê. Comecei a observar o povo. E aí eu comecei a observar que eles tinham uma coisa muito parecida com o brasileiro. Sabe o quê? Viciados em novela. Cara, tá, você pode dizer, eu não sou viciada em novela, sabe, série? É a mesma coisa. Aí, viciados em novela. Só que lá, gente, nessa época, eles assistiam novela de domingo a domingo. E uma outra coisa que me chamou muita atenção, que era assim, sabe aqui no Brasil, tipo, se você, não sei se você anda de ônibus, né? Tá, mas quem anda de ônibus para no ponto, assim, às vezes tem uma pessoa que para do lado que você não conhece. Aí você quer puxar um assunto com a pessoa, que brasileiro é assim, né? Aí fala, poxa, calor hoje, né? Cara, funciona em qualquer lugar do território nacional. Qualquer lugar. Você vai pegar um elevador, a pessoa, calor, né? Pois é, acho que vai chover hoje. Tá dentro do prédio, não dá nem pra ver o céu. Acho que vai chover hoje. Funciona, fala do tempo. Lá em São Tomé eles falavam da novela. Qualquer lugar que você fosse, você entrava numa van, no transporte, qualquer lugar, na igreja, antes de começar o culto, eles estavam comentando de novela. Novela da onde vocês acham que eles assistiam? De que emissora? Não fala que o moço está gravando, mas é essa aí que você pensou. Na época não tinha Record. Aí eu comecei a pirar a minha cabeça, porque eu fiquei assim, cara, Deus exportou do céu o melhor que ele tinha, que foi... Ô, gente, EBD. Quem que saiu do céu, veio para cá, morreu? Isso, Jesus, nem dei dica. Jesus, o melhor que tinha no céu, ele exportou para cá. O que a gente estava exportando para lá? Você tá ligado, gente, que não faz muito tempo não, quando eu era criança, o Linguim me
estragou, velho. Quando eu era criança, verdade isso, a gente tinha medo de macumba. Não é verdade? A gente tinha medo de macumba. Tipo, se a gente vinha uma macumba assim no meio da rua, tinha gente que atravessava a rua real. Gente que era envolvido com macumbaria, quando ia fazer despacho, essas coisas, ia de madrugada, não é verdade? Ia de madrugada com a cabeça tampada, porque as pessoas tinham preconceito. Quando você falava assim que era do candomblé, alguém sabia, a pessoa não apertava a sua mão. A pessoa evitava, achava que ia passar um espírito, sei lá o que, para você. Hoje, o que as pessoas fazem? Vão meu banho de pipoca, faz uma selfie, faz uma live. E, gente, da onde que surgiu isso? Fala comigo, real. Das novelas. As novelas têm moldado a nossa sociedade, o caráter, como que é o formato da sua família. Não é isso? E o que quando você vê a novela, o que você discute? Ah, é aquela lâmpada ali que na verdade não é a lâmpada, é o espírito de fulano de tal, que é bonzinho, que avisa não sei o quê, mas aquele ali é o mal. Não é isso? Espiritismo, que estão te idolatrando. Você não vem para EBD para aprender da Bíblia, mas você está sendo doutrinado dentro da sua casa. E essa doutrinação é o que eles estavam exportando para lá. E foi insuportável para mim. E eu fui dormir um dia com a minha cabeça pirada. E quando eu acordei, sabe quando faz assim? Plim! Foi aconteceu comigo, gente. Eu acordei e falei, gente, naquela época era Malhação, não me julguem. Eu falei, cara, se a gente fizer aqui um programa de televisão tipo Malhação, que trate os principais problemas sociais com princípios bíblicos, isso ia bombar aqui. Aí os meus amigos falaram assim, Renata, tu bateu com a cabeça hoje de manhã quando tu acordou? Tá maluca, garota? Tu mora na África, tu é nutricionista, tu não é cineasta, não. Não tem a menor possibilidade. Falaram isso pra mim, aí eu cheguei e falei pra Deus, ó, eles falaram ali bem que não tem nenhuma possibilidade do Senhor fazer isso, sabe como é? Aí Deus falou assim, eles não sabem o que estão falando, não, eu sou o Deus do impossível. E aí eu falei, cara, se tu tá indo, eu também vou. Isso, gente, foi em dezembro de 2009. Quando foi em março de 2010, eu sou pilhada. Acho que vocês já pegaram isso. Eu sou pilhada. Março de 2010, eu já estava com o primeiro episódio do seriado rodado, pronto para passar na televisão. E era um projeto... Sabe quando você acha que aquilo que você faz é muito legal? Cara, eu era muito legal. Porque era um projeto que falava do HIV-Sida, falava do sexo dentro e fora do casamento, tinha um plano de salvação, tinha um sequestro. Porque tem que ter ação, né? Se não tiver ação, ninguém vai assistir o programa. Tinha uma parada, estava redondinho, tinha de tudo ali, isso aqui. Eu apresentei na televisão e falaram, caraca, muito maneiro, era isso que a gente precisava aqui. Que eles não tinham nada deles. Era tudo de fora, era tudo daqui. E eles queriam ver a realidade deles lá também. Eles falaram, não, a gente vai passar. E marcaram o dia e tal. Eu avisei para ele inteira. Botamos telão na igreja, lotou. Gente, não passaram. Vocês já pagaram um mico federal? Eu já paguei. Check. Não passaram. Aí quando eu cheguei lá na televisão para saber o que tinha acontecido, eles começaram a cobrar muito dinheiro em euros. Porque eles viram que tinha o viés evangelístico. E tudo que o missionário não tem é o quê? Pode falar, gente, porque a culpa é da igreja. Pode falar. É isso mesmo, quem sustenta a missionária é a igreja. E aí, eu falei, cara, eu preciso desses euros para botar o seriado na televisão. Foi de março de 2010 até dezembro, todinho, via sacra, joelho no chão, já inchado, de tanto orar, madrugada, vigília. Meus intercessores já não aguentavam mais falar reviravolta, reviravolta, que era o nome do nosso projeto. 2011 todinho, chorando, até que em janeiro de 2012 eu vi uma luz no fim do túnel e a gente estreou com um programa, o primeiro seriado de São Tomé e Príncipe, Reviravolta. Aí a gente começou a passar sábado, 13 horas da tarde e terça-feira, 3 horas da tarde. Vocês já foram na África? Já foi? Qual país tu foi? Ah, nem te... foi para Nova York. Foi para Nova York da África. Não, mas assim, na África, mas menos Nutella, tô zoando. Eu fui na África também, sou apaixonada. Mas na África, mais aqui, da linha do Equador, São Tomé e Príncipe é bem abaixo da linha do Equador.
Aliás, bem em cima, tipo a linha do Equador corta. Eu não sou boa de geografia. A linha do Equador corta, assim, São Tomé e Príncipe, sacou? É muito quente, muito quente. E esse horário, das 13 até as 4 horas, as lojas fecham, você passa mal, você fica mole, você quer deitar, nada acontece na ilha. E era a hora que o nosso programa estava passando. E aí, gente, eu agora estou melhor, mas quando eu era mais jovem eu era muito pior. E eu comecei, sabe aquela criança chata que fica, mãe eu quero, 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 mãe eu quero. Eu sou assim com Deus. Super indico. E eu comecei a falar assim com Deus, poxa Deus, a gente está fazendo uma coisa tão legal, tô sem dormir para fazer seriado na televisão, queria um horário melhor aí. Pô Deus, eu queria um horário melhor aí. Pô, a gente está fazendo um negócio, levar Jesus direto para casa das pessoas, queria um horário melhor aí. Jesus, eu queria um horário melhor na televisão, Jesus. Eu orava, eu dormia, eu acordava, eu almoçava, eu sempre orava a mesma coisa. Um belo dia, meu celular toca, era o diretor da televisão. Aí eu olhei assim, eu falei, é engano, né? Silvio Santos já ligou para você? Foi o que eu pensei. Aí eu atendi por educação, falei, alô? Ele falou, alô, Renata, falou meu nome, lembra o fio na espinha? Joelho tremendo. Aí eu falei, fingi costume, oi, senhor diretor, tudo bem? Não sei o que, não. E aqui do lado, tipo, tremendo, assim, falei, mas o que esse homem quer comigo? Aí ele falou, Renata, tô te ligando para te dar os parabéns, porque o seu programa é o programa de maior audiência que a gente tem na nossa televisão. Eu falei, nossa, que boa notícia. E aqui eu estava, aleluia, glória a Deus, Senhor, obrigado, tu és bom, nunca briguei contigo na minha vida. E comecei a falar, glorificar, e aqui eu... Aí ele falou, mas eu tô te ligando, Renata, que é para te fazer um pedido. Aí ele falou, aí eu falei assim, pedido? Ele falou, posso pedir? Eu falei, claro, o que aquele homem queria comigo mesmo? Aí eu falei, não, pode pedir e tal. Aí ele falou, posso te fazer um pedido? Eu falei, pode, claro, vamos ver, né? Aí ele falou, eu queria saber com você se a gente pode passar o seu programa mais um dia na nossa grade da TV. Aí eu falei, pô, mais um dia, velho? Começaram a passar o nosso programa aos domingos à noite. Tiraram as outras novelas dessa emissora aí que você pensou, que passavam aos domingos à noite para passar só o nosso seriado. E o pessoal lá de São Tomé começou a dizer... Essa que é a nossa novela, que é a novela da Igreja Batista, essa que é a novela de São Tomé e Príncipe. Mas galera, presta atenção, eu não vim aqui dizer para vocês que olha como eu sou famosa, como o nosso programa foi o programa de maior audiência em uma nação. Eu estou aqui para dizer isso para vocês, sim, mas também eu estou aqui para dizer para vocês que o nome de Jesus chegou em lugares que eu nunca teria como pisar os meus pés. Contra a televisão você não tem defesa. Você chega em casa cansado do trabalho, você liga a televisão para dar uma relaxadinha. E ali o inimigo aproveita e coloca qualquer coisa na sua cabeça, porque você está relaxado. E era nesse momento que eu falava para as pessoas, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é o único que pode te ligar a Deus. E aí a gente começou a ver testemunho de pessoas se convertendo, e a gente começou a ver testemunho de pessoas voltando para Jesus, e aí as pessoas na escola começaram a fazer debates dos temas que a gente fazia na televisão, e aí um belo dia eu estava andando na rua, uma mulher me parou e falava, nossa, eu queria mesmo falar com você. Eu falei, nossa, sabe quando você vê alguém, tipo assim, conheço, mas não sei de onde? E ela falou, queria muito falar com você, será que a gente pode marcar uma reunião? Quando ela falou reunião, eu falei, gente, é a ministra da saúde. Eu falei, vamos sim, vamos marcar uma reunião. Do que mesmo, né, no caso? Aí ela falou, não, porque a gente vai fazer uma campanha contra a tuberculose, e eu queria muito que você falasse das pautas na campanha, no seu programa, porque se passar no seu programa, é seguro que toda a ilha será informada. Deus quer fazer coisas novas e Ele quer fazer através da sua vida. Lembra que eu falei de completar a missão? Aí Deus me levou lá para Guiné-Bissau. E aí, quando Deus me levou para Guiné-Bissau, eu pensei, time que está ganhando a gente não mexe, lembra? Foi a última vez que eu pensei isso. Agora eu parei. Agora eu falei, Senhor, agora eu sou assim, o que o Senhor tem de novo? Às vezes Ele não tem, mas Ele vai arrumar uma coisa nova só para me alegrar. Tira, sou só serva.
Aí quando eu cheguei lá em Guiné-Bissau, eu falei, não, fazer o seriado. Deus tinha falado para mim claramente que era para fazer o seriado. Outro dia eu volto para falar disso, que hoje não vai dar tempo. Mas Deus me abençoou. O primeiro amigo que eu fiz lá em Guiné-Bissau foi um surdo, o Amaré, que era o presidente da Associação de Surdos. E aí eu fiz amizade com ele aqui no Brasil, sabendo que eu ia morar em Guiné-Bissau. E eu falei, nossa, eu vou morar no seu país. Troquei Facebook, quem nunca? Troquei Facebook com ele. Quando eu cheguei lá, ele me levou para a Associação de Surdos. Os surdos de lá começaram a me ensinar a língua deles, porque língua de sinais não é universal. Repita comigo, igreja. Língua de sinais não é universal. Cada país tem a sua. E aí eles começaram a me ensinar a língua deles lá. Eu comecei a aprender e um belo dia eu falei para eles, pô, tô me sentindo tão mal. Vocês estão me ensinando a língua de vocês de graça, né? Tô dando nada para vocês. Vamos fazer um escambo. Vocês me ensinam a língua e eu ensino a Bíblia, que é a única coisa que eu sei. Comecei a fazer estudo bíblico com eles, começamos a fazer células de surdos. E aqui, gente, para vocês terem uma ideia, tem 2 surdos ali, são 2 surdos lendo a Bíblia no nosso discipulado. E esse surdo de camisa preta é um ex-muçulmano convertido a Jesus Cristo. E em 3 anos de ministério lá em Guiné-Bissau, nós batizamos 14 surdos, para a glória de Deus. Pode passar a foto, por favor. Mas Deus me levou lá para fazer o caminho de volta. Esse é o último testemunho que eu vou contar aqui essa noite. E o caminho de volta, eu pensei, em time que está ganhando a gente não mexe, vou fazer um seriado, tipo malhação e tal, jovem. Só que quando chegou lá, lembra que o meu objetivo era mostrar a realidade das pessoas na televisão e mostrar que Jesus é o caminho de volta ao Pai dentro da realidade deles? A realidade lá de Guiné-Bissau era muito mais profunda espiritualmente do que lá de São Tomé e Príncipe. Sabe, tudo que você já ouviu falar sobre feitiço e doenças, religiões de matriz africanas e essas práticas, Guiné-Bissau é referência em África para essas práticas. Para vocês terem uma ideia, quando nasce uma criança aqui no Brasil, o que a gente faz? Um bebê batiza, batizado é católico, ou então leva na igreja, apresenta e tudo. O que você está consagrando a Deus? Lá tem algumas etnias que consagram aos espíritos, com sangue de porco, para vocês terem uma ideia da profundeza espiritual que está ali naquela terra. E a gente começou a fazer. Sabe quando você vai ver uma novela? Quem assiste novela? Não sei que ninguém vai levantar a mão, tudo bem. Mas quem assiste novela, o pessoal que é lá de São Paulo, quando eles estão assistindo novela do Rio de Janeiro, sempre vai ter, vocês não vão saber, mas eu vou falar para vocês como é que vocês não assistem mesmo, que eu sei. Tem, tipo, novela do Rio de Janeiro, passa o Copacabana, tá, gente? Aí tem o calçadão, aí tem sempre alguém que é da favela, que mora no morro, não é? Que fica andando assim, nananana. Aí tem as patricinhas da Bolsa Louis Vuitton, que anda assim, né? Não faz assim com a cabeça, senão vai saber que você está assistindo novela, tá? Disfarça mais. Aí tem os caras surfistas. Por quê, gente? Porque quando a gente sai na rua, é isso que a gente vê aqui no Rio de Janeiro, não é? É uma retratação do que acontece e depois eles colocam a ideologia deles em cima desse retrato que todo mundo sabe que é o Rio de Janeiro. E eu quis fazer a mesma coisa, gerar identificação para eles da realidade deles. E aí, nessa foto que vocês estão vendo, estou eu ali, né, no meio, com óculos escuros. Eu sou a única brasileira do seriado, porque eu queria trazer essa identificação das novelas brasileiras para eles. Foi o primeiro seriado lá de Guiné-Bissau, mas eles chamavam de novela lá. Ali do meu lado, de jaleco branco, tá a diretora. O nosso set principal era uma clínica. Tudo o que acontecia era dentro da clínica. E ela era diretora da clínica. Só que ela só conseguiu ser diretora da clínica porque ela fazia feitiço. Ela tinha muita intimidade com os espíritos. E, gente, isso era muito real. Agora eu não posso dizer para vocês, mas enquanto eu vivia lá em Guiné-Bissau, você via as pessoas falando, aquele presidente do banco, ele é um dos grandes feiticeiros da Tabanca, não sei o quê. O presidente de lá, eu não posso nem falar, tá gravando, né? Mas enfim, presidente nada. Aí também, tipo assim, então era muita realidade deles. Essa menina que tá aqui, de cabeça baixa, a segunda de lá pra cá, o nome dela é Segunda, da personagem. Segunda é um nome típico de lá. Tem segunda, quinta, sábado, domingo, sério.
Sério. Mas eu quis botar o nome dela de segunda para dizer que era uma pessoa que estava sempre em segundo plano. Por quê? Ela é filha de um casamento precoce forçado. Quem já ouviu falar em casamento precoce forçado? Crianças de 6 até 16 anos que são vendidas a casamento para homens de 50, 60, até 70 anos. E muitas meninas chegam a morrer na sua primeira noite por conta da violência com que são tratadas pelos seus maridos. E a segunda é filha de um casamento precoce forçado. Ela nasceu, logo após disso o pai dela, que era muito velho, morreu, mas toda a violência que a mãe sofreu, ela desconta na segunda. Então a segunda é uma filha rejeitada e ela começa a se prostituir dentro de casa para conseguir sobreviver. E isso, gente, vocês podem estar falando assim, ai Renata, você exagerou também nessa história. É a realidade, não só de Guiné-Bissau, mas da maioria dos países da África, a prostituição que começa até dentro de casa. E muitas crianças começam a se prostituir, as tias marcam os eventos, né, para elas dentro de casa, e quando as meninas começam a se negar, elas falam, sua mãe fez, sua avó fez, eu fiz, quem é você para não fazer? Mas para todo mundo se prostituir, tem que ter o prostituidor, né? Tem que ter o abusador. E esse cara tá ali, é o Dr. Domingos, esse também que tá ali atrás de mim na foto. Esse era o cara que ia por conta do status ou por causa da fama, que tinha o dinheiro ou o cargo de doutor. Ele abusava da maioria das meninas ali da sociedade. E aí a gente foi desenrolando a nossa trama ali. Pode passar a foto, por favor? A gente falou sobre o casamento precoce. A gente falou sobre o assassinato das crianças deficientes. Quando nasce uma criança com deficiência cognitiva, eles acreditam que não é uma pessoa, mas que é um espírito mau e por isso precisa ser sacrificado. Porque se criar em casa, vai virar uma cobra, que é um demônio do mar, vai engolir o pai, vai engolir a mãe e depois vai sair matando toda a aldeia. Então, se os pais não sacrificarem, a própria aldeia arranca a criança dos pais e faz essa cerimônia que eles colocam essa criança perto de um braço de mar e eles acreditam que quando a maré tocar o pé da criança, a criança vai sentar virando essa cobra, que é o demônio do mar, vai comer essa oferenda, perdoando a aldeia e vai voltar para o mar, que é o seu habitat natural. Isso é o que eles acreditam, mas na verdade o que acontece? As crianças morrem afogadas. Quando a aldeia é distante de um braço de mar, eles abrem um buraco no chão, tacam fogo, jogam a criança. Colocam a criança dentro de um formigueiro, dão remédio para a criança morrer mais rápido. E assim, as crianças deficientes vão sendo assassinadas. E eu comecei a falar no nosso programa que isso era mentira. Que as crianças deficientes eram pessoas. E elas tinham direito de viver, assim como eu e você temos direito de viver. Isso para você é uma coisa muito normal, né? E eu acreditava que, assim como aqui no Brasil, as aldeias indígenas têm essa prática, eu acreditava que só pessoas que moravam na aldeia acreditavam que isso era verdade. E qual não foi o meu espanto quando eu percebi que pessoas universitárias, pessoas que tinham estudado em Portugal, na China, vinham falar para mim assim, Renata, eu não sabia que essas crianças eram pessoas. Desde que eu nasci, eu acreditava que eram os espíritos maus. E eu vi, gente... Se não é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, podia ser o Steven Spielberg fazendo um seriado, mas não ia mudar a realidade de ninguém. Um belo dia eu estava andando na rua em uma outra cidade. Esse foi o testemunho que mais me tocou nessa história. Uma mulher segurou no meu braço e falou, ai, eu precisava te encontrar porque eu precisava te agradecer. Porque eu tenho um filho que ele tem deficiência. E eu já tinha tudo preparado para fazer a cerimônia de devolução do meu menino para um lar. Mas naquela semana eu parei, sentei e assisti o seu programa. E no seu programa você disse para mim que o meu filho não era um demônio. Você disse para mim que o meu filho era uma pessoa. E eu vi o meu filho como pessoa pela primeira vez. Eu não sacrifiquei meu filho. Meu filho está comigo. E eu falo para Deus assim, que se tivesse sido só por conta dessa criança, já tinha valido a pena. Mas Deus ainda queria fazer muitas outras coisas novas. Pode passar, gente. Prometo que a gente está terminando. A gente falou sobre o falado feminino. Pode passar essa foto, que é muito de
E o fanado feminino é a circuncidão feminina, é retirada do clitóris femininos. Eles, de épocas em épocas, eles juntam as crianças e eles, com uma faca afiada, ou uma pedra, ou uma gilete, eles vão cortando o clitóris de todas as meninas numa cerimônia sem higiene, sem nenhum cuidado. Tem algumas meninas que chegam a morrer por conta de um corte mal feito, hemorragia, e eles têm várias crendices a respeito disso. A maioria das pessoas que fazem isso são da religião muçulmana, mas outras religiões também fazem isso, e eu estava ali num país de maioria muçulmana, falando em horário nobre, porque esse seriado a gente já estreou aos domingos à noite, aos sábados à noite, falando que a circuncisão feminina não era o mandato do Alcorão, que era o que eles acreditam, né? A Bíblia para os muçulmanos não é um mandado na Bíblia, não é um mandado de nenhum livro sagrado, e é crime nas leis internacionais, e é crime também nas leis de Guiné-Bissau. E eu comecei a falar dos resultados que isso tinha na vida das mulheres que faziam o fanado, e eu comecei a falar de uma prática importante. Sabe aquela coisa que acontece? Todo mundo sabe o que acontece, mas ninguém comenta? Eu comecei a falar isso abertamente no programa que já estava, o programa de maior audiência de Guiné-Bissau. E num belo dia, quando chegou no dia do nosso programa, tiraram o nosso programa no ar sem explicação, porque não posso falar, mas a comunidade muçulmana se revoltou muito, porque a gente estava falando contra essas práticas, e as mulheres começaram a pensar se elas ainda iam levar as suas filhas para fazer essa prática. Tiraram o nosso programa do ar. E quando tiraram o nosso programa do ar, eu falei: glórias a Deus, porque ninguém se incomoda com algo que não está fazendo a diferença. Mas quando tiraram o nosso programa do ar, a gente fez um jejum, óbvio, para voltar com o nosso programa para o ar, mas ali Deus começou a trazer resultados daquilo que o nosso programa já tinha feito naquela terra. O nosso programa voltou para o ar, mas alguns meses depois, começaram a colocar esse outdoor nas principais cidades muçulmanas do país, e esse outdoor está escrito em crioulo e diz assim: fanado de Minger, cá faz parte de 5 pilares de Islão, e está dizendo que o fanado feminino, a mutilação feminina, não está na lei do Alcorão. E as aldeias começaram a assinar tratados de que não iam mais levar as suas crianças para serem mutiladas. Deus pode mudar geografias através de você. Uma pessoa muito improvável como eu, Deus usou para fazer coisas absurdas, porque isso é uma coisa absurda. Quantas vezes na sua vida você já ouviu um testemunho missionário? Quantas vezes você já ouviu um testemunho missionário? E quantas vezes, quando você senta no banco, o Espírito Santo fala assim: eu quero que você seja o próximo. Eu quero fazer uma coisa absurda através da sua vida, que quando você contar, vai ser difícil das pessoas acreditarem. E aí você se pega fazendo a mesma oração de Moisés, que diz lá em capítulo 3 de Êxodo: quem sou eu? Você é filho amado de Deus. Você é nação santa, você é povo escolhido, você é povo adquirido com preço de sangue. Você é a primeira opção de Deus. Você não é a segunda opção de Deus para uma coisa extraordinária que Deus quer fazer ainda nesse tempo. Você é a primeira opção de Deus. Você é escolhido de Deus para esse tempo. Você é uma pessoa que Deus escolheu, não porque Ele só quer impactar as nações, mas quando você decide que você vai obedecer a Ele sem reservas, você vai entrar num nível maior de intimidade com Deus, e você vai falar com Ele, e Ele vai falar contigo, e você vai sentir a presença dEle de uma maneira diferenciada, porque você está dizendo para Ele: Deus, tudo é Teu. Você entende? Quando você ainda tem uma lista na frente do que Deus quer fazer através de você, não é tudo dele. É uma parte dele e uma parte sua. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele gerencia uma parte, você gerencia outra. Mas quando você pega a sua lista, você joga fora e você fala: tudo é teu. Ele vai pegar o plano original dele.
Ele vai fazer o download dele que está lá no céu e vai baixar o arquivo para a tua vida. E onde a presença do Espírito Santo está, aquela geografia nunca mais vai ser a mesma. Pode passar a foto, por favor. Através desse seriado, muitas pessoas começaram a entrar em contato comigo, queria falar comigo, eu não conseguia responder todo mundo. Um belo dia, essa menina começou a mandar mensagens para mim, eu não conseguia responder. Eu trabalhava muito, gente, para fazer um seriado, não é fácil, eu era equipe, entendeu? Eu que fazia tudo, eu roteirizava, fazia história, eu dirigia, eu filmava, eu editava, eu não dormia, eu fiquei doente, agora já estou curada, obrigada. Mas era muito trabalho. E essa menina começou a mandar mensagem para mim, um belo dia eu tirei um tempo para responder, eu estava trabalhando, mas fui responder para ela, porque eu vi que ela tinha mandado muitas mensagens para mim naquele dia. E aí ela falou, será que eu posso falar contigo? Se tiver com tempo, me avisa. E eu falei, isso aqui é print do meu message, tá? Eu falei, oi, pode falar, mas eu estou trabalhando. O que eu quis dizer para ela? Você pode falar, mas eu não tenho todo o tempo do mundo para falar com você. E aí ela falou, na verdade eu queria que você me desse um conselho, estou vivendo momentos difíceis. Quando ela pediu um conselho, eu pensei, é crente. Quem pede conselho é crente, né, gente? Eu falei, é crente, vou passar pro pastor. Aí eu falei assim, de que igreja você é? Aí ela falou, eu sou muçulmano. Quando ela falou que era muçulmano, pode me julgar, não, vocês não vão ser os primeiros. Mas eu deixei meu trabalho pro lado. E eu dei 100% da minha atenção para aquela muçulmana que estava me pedindo um conselho. Antes, eu mandei mensagem no WhatsApp para os meus intercessores e pedi para eles orarem por mim. Pastor Wellington e Ana Paula, todo dia o celular deles treme com pedido de intercessão. Tem vaga, tá? Se quiser interceder por mim, no meu grupo de intercessão. Aí eu fui e comecei a falar com ela. Ela falou, sabe, nesses últimos tempos eu me sinto uma pessoa possuída. Eu sinto uma coisa me possuindo por dentro. Ele tem poderes em mim, ele me obriga a fazer coisas malignas, até em assassinar alguém. Rancor, raiva de alguém, me ajuda, eu não consigo me controlar. E aquela mulher começou a dizer para mim que ela já tinha sangue de pessoas nas mãos, que ela já tinha feito de tudo tentando se desvencilhar daquilo e não tinha conseguido em nada. O que você faz numa situação dessa? O evangelho de Jesus é muito simples, né? É ou não é? E é simples e é para todos. Eu comecei a compartilhar com ela de João capítulo 1, versículo 12, do poder de ser feito filho de Deus. Falei com ela de Romanos capítulo 10, de confessar com a sua boca, de crer com o seu coração. E comecei a escrever para ela como ela poderia fazer a oração de entrega da vida dela para Jesus. Coisas simples que qualquer cristão consegue fazer. Mas ao mesmo tempo que eu estava escrevendo aquilo para ela no meu message, eu ia sentindo como se meu corpo estivesse sendo surrado, como se eu estivesse sendo espancada. Eu não sentia a dor da pancada, mas eu sentia o peso no meu corpo, eu sentia as dores, porque eu estava sobre uma forte batalha espiritual. O mundo espiritual é real. E eu conversando com aquela mulher, falando essas coisas simples do evangelho, simplesmente eu apaguei na minha cama exausta. Mas quando eu acordei de manhã, eu acordei com essa mensagem no meu celular. Pode passar, Joana, por favor. Renata, eu vim lhe agradecendo. Eu já não sinto possuída. Se alguma coisa me atormenta, eu digo, sai no nome de Jesus. Obrigada por tudo, eu serei eternamente grata. Uma muçulmana, gente. Uma muçulmana. Eu não tenho noção de quantas pessoas foram alcançadas por um seriado. Real para vocês que um dia eu fui para o Haiti, e quando eu cheguei no Haiti, tem um haitiano que estava me olhando assim meio torto. Pensa bem, a África é aqui, o Haiti não é na África, tá? Haiti é na América Central, é aqui para cima. E aí eu cheguei lá, o haitiano começou a me olhar assim, não sei o que lá. Eu falei, deixa eu ficar aqui no meio da minha equipe, porque eu não sei o que esse cara quer, eu nunca vi, nunca tive aqui. E um belo dia esse haitiano, que ele era da igreja, também convertido, depois ele foi ser missionário, ele chegou para mim e falou assim, você pode me dar um autógrafo? E eu falei, um autógrafo de missionária? E ele falou, não, eu assisti a todos os seus programas através da internet. No Haiti fala francês, lá na África a gente estava falando crioulo e português, mas esse programa ele não só alcançou aquela nação, ele está alcançando multidões.
para terminar, pode botar o último slide. Eu quero só ler aqui uns versículos. Pode botar o último, não vou falar muita... Queria só ler alguns versículos de Eclesiastes aqui. Eclesiastes capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a minha recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando eu avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, meu ouro, meu harém, tudo que eu conquistei, eu percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, e não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. E quando eu li essa passagem, eu olhei para cima e eu falei: eu não corri atrás do vento. Eu não corri atrás do vento. A minha vida, ela já valeu a pena. Se eu morrer hoje, eu posso dizer que eu vou encontrar muitas pessoas no céu que vão estar lá porque ouviram de Jesus através de mim. E esse é o maior tesouro, maior do que qualquer lista que eu pudesse ter feito aqui na terra para mim. Queria perguntar se a sua vida já valeu a pena também. Eu queria perguntar se você hoje sente que se a sua carreira terminasse hoje, você ia falar: eu combati o bom combate, eu completei a minha missão. Porque às vezes a gente fica deixando Deus para amanhã, sabe? A gente fala: não, primeiro a minha lista, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, um dia eu vou fazer aquilo, e aquilo ali, outra pessoa Deus vai ter que mandar fazer, porque é grande demais para mim. Deus não é esquizofrênico, Ele quer você. Não importa a sua idade, não importa o seu tamanho, não importa o seu estudo, aquele Deus que do nada foi criar todas as coisas, Ele pode fazer o que Ele quiser através de você. Tem gente que fala: mas eu não estudei. Deus não precisa do seu conhecimento, porque Ele já tem toda a ciência. Ele só quer você. Não tem nada que você possa apresentar para Deus para dizer: olha aqui, eu estou te trazendo. Ele já tem tudo. Mas Ele não pode te obrigar a dar o seu coração. O seu coração, a sua vida, a sua mente, isso é gerência sua. Faz parte do livre-arbítrio que Ele te deu. E Ele gentilmente te convida: ei, eu quero fazer uma coisa nova. Você está ouvindo? Ela já está surgindo. E eu quero fazer essa coisa nova através de você. Você quer fazer parte do que eu estou fazendo? Você quer fazer parte daquilo que eu estou fazendo? Deus está te convidando hoje. Não se engane. Os planos de Deus não se frustram. Se você se negar para Deus, Deus vai chamar uma segunda opção. Você é a primeira. Você é a primeira. Mas se você disser não, assim como Ele chamou Davi, Ele vai chamar outra pessoa. Mas Ele quer você. E Ele está te convidando hoje. Ele continua fazendo coisas novas e Ele está te convidando para agir com Ele hoje. Baixa a sua cabeça e começa a falar com Deus agora nesse momento. Baixa a sua
cabeça e comece a falar com Deus. O Espírito Santo falou com você até esse momento. Ele falou, Ele te emocionou, Ele te fez sentir, Ele te fez visualizar, Ele te lembrou de sonhos, Ele te lembrou de projetos, Ele te lembrou de sensações, Ele te lembrou de coisas e Ele fez de novo aquilo que Ele fez há algum tempo atrás, dizendo: meu filho, eu quero você no movimento comigo, porque eu não estou parado, eu estou em movimento. Mas agora é o teu momento de responder ao Espírito Santo de Deus. É teu momento de falar para Ele: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer fazer através de mim? O que o Senhor quer fazer em mim? O que o Senhor quer fazer comigo? Eis-me aqui. Toma minha vida para fazer tudo o que o Senhor quiser que eu faça, para estar aonde o Senhor quiser que eu esteja e para ser o que o Senhor quiser que eu seja. Eis-me aqui. Eu estou à sua disposição. Continua com a sua cabeça baixa, continua nesse momento de oração. Eu quero pedir só as pessoas que falaram para Deus: eu estou à sua disposição. Fica de pé no seu lugar. Só a pessoa que está dizendo: eu estou à sua disposição. Amém. Continua com a sua cabeça baixa, gente. Isso aqui é um momento muito pessoal. Só levanta se você está dizendo para Deus: eu estou à sua disposição. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia. Deus te abençoe. Aleluia. Deus te abençoe. Glorificado seja o nome de Deus. Se você quer dizer: Deus, pode ser uma coisa muito doida, mas eu estou à sua disposição. Eu não tenho mais lista. Não tem mais lista entre o Senhor e eu. Não tem mais nada entre o Senhor e eu. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu quero estar onde o Senhor quiser que eu esteja. Eu quero ir. E eu quero ser. Eu não quero ser parcial, não. Eu quero ser integralmente o que o Senhor me criou para ser. Eu quero que quando as pessoas olhem para mim, elas vejam: Ele tem o DNA de Jesus. Ele é Jesus andando aqui na terra. O Espírito de Deus se move através dele. Eu quero ser aqui os teus passos, Jesus. Eu quero ser a tua essência aqui na terra. O Senhor disse que através dos seus discípulos obras maiores nós faríamos. E nós queremos ser, Senhor, essa geração que vai mudar a geografia à nossa volta. Essa geração que nenhum espírito contrário ao Espírito Santo de Deus vai resistir. Nós queremos ser tudo que o Senhor tem preparado para nós. Vamos orar em nome de Jesus. Deus, Jesus, tem tanta coisa que o Senhor podia ter me pedido para fazer, mas está comunicando a tua palavra para aquelas pessoas que o Senhor mais ama. Essa é a melhor das coisas e eu te agradeço, Deus. Deus, muito obrigada. Espírito Santo de Deus, muito obrigada porque o Senhor falou conosco hoje. Muito obrigada por esse convite tão carinhoso que o Senhor nos fez. E nós estamos aqui de pé diante de Ti dizendo: nós estamos disponíveis. O que o Senhor quer fazer através de nós, nós estamos aqui, Deus. Nós estamos à sua disposição. Aonde o Senhor quer que a gente vá, o que o Senhor quer que a gente fale, o que o Senhor quer que a gente faça. Olha a nossa agenda, olha o nosso tempo. Ele é seu. Nós estamos integralmente à sua disposição. Vem, Senhor, e faz através de nós algo que nenhum homem nessa terra viu. Vem, Senhor, e faz através de nós aquilo que o Senhor já tem planejado aí no céu. Aquilo que já está pronto aí no seu arquivo. Baixa o teu arquivo, Senhor, e através do teu Santo Espírito, usa as nossas vidas, usa os nossos corpos, usa, Senhor, a nossa vida. Mas eu te peço, Deus, em nome de Jesus, tira de nós tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que tem nos impedido, que tinha nos impedido até hoje. Tira agora, quebra em nome de Jesus. Tudo que tem roubado o nosso tempo de intimidade com o Espírito Santo, o WhatsApp, as mídias sociais, o TikTok, as conversas sem valor, a televisão,
tira de nós em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, completa a tua obra, porque o Senhor é fiel e poderoso para completar aquilo que o Senhor começou a fazer em nossas vidas. Toma o nosso coração, toma a nossa mente, toma o nosso tempo, tudo é teu. O nosso corpo, o nosso sentimento e o nosso pensamento, nós entregamos em tuas mãos, dizendo novamente: eis-nos aqui, Senhor, para fazer o que o Senhor quiser que faça, para estar onde o Senhor quiser que nós estejamos e para ser a real identidade daquilo que o Senhor nos criou para ser. Em nome de Jesus. Amém. Quando você voltar para sua casa hoje, o diabo vai tentar roubar essa palavra no seu coração. Presta atenção aqui que eu estou falando com você. Presta atenção, já vou terminar. Oi. Só um último recado aqui. Presta atenção em mim. Quando você voltar para sua casa, o diabo vai tentar roubar essa palavra que foi colocada no seu coração com coisas fúteis e inúteis. A palavra foi pregada. Quem tem responsabilidade de adubar a sua terra é você. Não é o pastor da sua igreja, não é o seu discipulador, não é o teu líder, não é ninguém. É você que tem que fazer a mordomia do seu corpo. Então você é responsável de fazer com que o seu corpo seja boa terra. Que ninguém roube a semente que foi plantada no seu coração. Quando você voltar para sua casa, você dobra o seu joelho, você fica de pé, você senta, você deita, você faz o que você quiser, na posição que você quiser. Mas você renove os seus votos com Deus. Vocês estão me escutando? Renove o voto que você fez com Deus hoje e fale: ela disse, foi a palavra da Renata, mas eu estou aqui dizendo com a minha boca que eu estou à sua disposição. Quando você acordar amanhã de manhã, você fala de novo: oi, eu estou aqui à sua disposição. E que essa seja uma oração diária. E começa a anotar, porque Deus vai começar a fazer coisas loucas, incríveis, extraordinárias. E a geografia que Ele vai começar a mudar é aqui, ó, dentro de você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.